E aí, a gente já viu que o insert coloca dados para dentro e o update ajusta o que já existe, certo? Bom, hoje a gente vai falar da ferramenta de remoção, o comando delete. E olha, vamos entender por que ele exige atenção máxima. E a gente já começa com o aviso mais importante de todos, sério. Usar o delete é uma ação permanente, sem volta. É um dos erros mais clássicos e, vamos combinar, perigosos para quem está começando. Então, foco total aqui. Pois é, agora a gente entra numa área que exige, sabe, precisão de cirurgião. Vamos entender por que esse comando, que parece tão simples, merece todo o nosso respeito e cuidado. Primeiro, o básico do básico. O que o delete faz, afinal? Ele tem uma função muito, mas muito específica, apagar linhas, os registros de uma tabela. E só. A estrutura da tabela fica lá, intacta. A melhor forma de pensar nisso é com uma planilha. O delete não vai rasgar a folha toda, entende? Ele só seleciona e apaga aquelas linhas que não servem mais e o resto fica ali, organizadinho. Bora aprofundar um pouco mais essa diferença, porque, sério, entender exatamente o que o comando faz é o primeiro passo para usar ele com segurança. E é aqui que uma confusão pode virar um problemão. Delete e drop parecem primos, mas não são. O delete, como a gente viu, tira o conteúdo, as linhas. Já o drop joga a tabela inteira fora, com estrutura e tudo. O poder de destruição de cada um é bem diferente. A sintaxe dele é super direta. Deletes from diz qual é a tabela, mais o pulo do gato, a parte que faz o trabalho fino mesmo, é a cláusula where. É ela que diz direitinho quais linhas tem que ir embora. E essa parte, gente, é crucial. Essa cláusula where, pensem nela como a regra de ouro do delete. Não é uma opção, é a nossa rede de segurança para evitar o caos. É isso. Nunca, em hipótese alguma, se roda um delete sem where. A não ser, claro, que a intenção seja exatamente essa, limpar a tabela inteira. Essa é a regra número 1 para não ter dor de cabeça. Vamos ver isso na prática que fica mais fácil. Tá aqui uma tabela bem simples de clientes com gente de várias cidades. Prestem bem atenção nos dados, principalmente em quem é de São Paulo. O nosso objetivo aqui é tirar só os clientes que moram em São Paulo. Para isso, o comando é limpo. Delete from clientes, e aí vem o nosso filtro, a nossa segurança, where cidade igual a São Paulo. E pronto, olha só o resultado. A Ana e a Mariana, que eram de São Paulo, sumiram. O Carlos e o Pedro continuam lá. Isso aqui é o exemplo perfeito de uma exclusão precisa, segura e totalmente controlada. Exatamente como a gente queria. Beleza, já vimos o jeito certo de fazer. Agora vamos imaginar o cenário de pesadelo. O que acontece quando essa regra de ouro é simplesmente ignorada? Essa é aquela pergunta que ninguém quer ter que responder na vida real. E aí? O que acontece se aquele filtro de segurança, a cláusula where, for esquecida? É um comando tão simples que chega a dar medo. São só 3 palavras. Delete from clientes. Sem filtro, sem condição, sem dó. E o resultado é esse aí. Uma tabela vazia. A estrutura continua ali, mas todos os dados, cada registro, evaporaram. Para sempre. É um silêncio que dói no banco de dados. E olha, isso não é historinha para assustar, não. É uma história de terror bem real. Um errinho bobo que já fez muito profissional bom suar frio no meio do expediente. Ok, já entendemos o perigo. Agora vamos para a parte boa, a solução. Como é que se cria um protocolo, um passo a passo, para garantir que esse desastre nunca aconteça? A prática de segurança número 1 é a seguinte. Antes de qualquer delete, faça uma pré-visualização. Rode um comando select com a mesmíssima cláusula where. Isso vai mostrar exatamente quais linhas vão ser apagadas, mas sem apagar nada. É a checagem final antes do ponto sem retorno. Então, o nosso protocolo de segurança tem várias camadas. A primeira, usar o where sempre. A segunda, visualizar tudo com select antes. A terceira, que é uma rede de segurança extra, é usar transações, que permitem reverter a operação. E a camada final, a mais importante de todas, backups regulares. Eles são a nossa garantia contra o desastre. Para fechar, vamos amarrar os pontos mais importantes. Delete apaga registros, não a tabela. O where é o filtro que decide quem vai e quem fica. Sem o where, todo mundo vai embora. E a prática mais segura de todas é sempre testar com select antes de deletar. Se a gente pensar nos comandos SQL como uma caixa de ferramentas, sabe, se o insert é a porta de entrada para dados novos e o update é a chave de fenda que faz os ajustes finos,
O que seria o delete nessa história toda? O delete é como uma tesoura, uma ferramenta super útil, necessária para manter tudo limpo e organizado, mas que, se não tiver atenção, se não tiver cuidado, pode cortar muito mais do que devia. É para usar com precisão.